Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Continuando as nossas resoluções do ITA, venho agora resolver com vocês a questão 27 do ITA 2002. Questão aqui que pediram para a gente resolver. Ele fala o seguinte: considere n pontos distintos A1, A2, AN sobre uma circunferência de raio unitário, de forma que os comprimentos dos arcos A1 com A2, A2 com A3, até o AN-1 com o AN, formam uma progressão geométrica de termo inicial π e razão meio. Pergunta: para que valores de n teremos o comprimento do arco AN até o A1, né, menor que 1 sobre 512 do comprimento da circunferência. Qual que é o objetivo nosso aqui? Por exemplo, eu tenho uma circunferência de raio unitário, como o comprimento de uma circunferência é dado por 2πr e o raio é 1, o comprimento dessa circunferência a gente já sabe que é igual a 2π. Então, por exemplo, como ele disse que eu começo no π, então eu começo com meia volta. Então, o primeiro arco aqui, que seria o meu arco A1 até o A2, que eu vou denotar ele por A1, só para ficar com a notação que a gente está acostumado de progressão geométrica. Então, esse cara aqui, ele tem comprimento π, então vou chamar ele aqui de π. Depois, pessoal, ele disse que eu tenho o A2 até o A3, então eu vou do A2 até o A3. Do A2 até o A3, que eu vou chamar ele aqui de A2, o comprimento é o quê? É π vezes meio, ou seja, π sobre 2, porque ele disse que a minha razão é igual a meio. Depois, eu vou para esse outro pedacinho aqui, que seria do A3 até quem? Até o A4. Então, seria do A3 até o arco A4. Esse cara aqui eu vou chamar de A3, e o comprimento dele seria π sobre 2 vezes meio, isto é, π sobre 4. Aí, o próximo, que seria o A4 até o A5, que eu vou chamar aqui de A4. Esse daqui seria quem? π sobre 8. O próximo, que seria o A5 até o A6, que eu vou chamar aqui de A5, ele seria π sobre quem? Sobre 16 e assim sucessivamente. O importante aqui é você entender o seguinte: aqui é a mesma coisa que π sobre 2 ao quadrado, aqui é a mesma coisa que π sobre 2 ao cubo, e aqui vai ser a mesma coisa que π sobre 2 à quarta. A grande questão é, eu vou até o AN menos 1 até o AN. Por quê? Porque o exercício falou para eu ir do AN-1 até o AN. Se eu for até lá, pessoal, a grande questão é, esse cara aqui seria o meu AN-1. Então, essa minha progressão geométrica, ela possui n-1 termos. É isso que a gente tem que levar em consideração. Então, essa minha progressão geométrica, ela tem n-1 termos. Qual agora é a sacada do exercício? Se eu somar todos esses termos, ou seja, somar o primeiro arco, que é o A1, somar com o segundo arco, que é o A2, somar com o terceiro arco, que é o A3, A4, A5, até chegar no AN-1. E aí depois, por fim, eu somar esse último arco que começa no AN e vai até o AN-1, até o A1, me desculpe, esse cara aqui completa a minha circunferência, ou seja, o comprimento dele é igual a 2π. Grande secada, esse cara aqui eu tenho o valor dele, porque aqui forma, até aqui, eu tenho uma progressão geométrica, então esse daqui eu sei o seu valor. E como é que a gente faz para determinar a soma de uma PG? A soma de uma PG finita, né? Ou seja, o SN aqui de uma PG é o A1 vezes quem? 1 menos a razão elevado a n, dividido por quem? Por 1 menos a razão, onde n, aqui no caso, ele é sempre o número de termos. Então, é isso que a gente tem. Então, eu vou aplicar essa fórmula no nosso problema. O nosso A1 é π, esse é o primeiro termo que a gente tem. Então, a gente vai ter o seguinte, essa minha soma aqui vai ser π, vezes 1 menos a razão, no caso, a gente sabe que é meio, elevado à quantidade de termos, que é n-1. Tudo isso aqui dividido por quem? Dividido por 1 menos a razão, ou seja, dividido por 1 menos meio. Beleza, mais esse comprimento, que é o comprimento do último arco aqui, que eu vou chamar ele de x, só para conveniência. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Igual a 2π. Beleza. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Agora, eu só vou fazer uma conta para a gente organizar. Esse caso aqui, o que a gente tem? Eu vou ter π vezes quanto? 1 menos. Aqui, pessoal, o 1 fica elevado a n-1, que é a mesma coisa que 1, e 2 elevado a n-1. 2 elevado a n-1. Esse cara aqui, dividido por 1 menos meio dá meio. Então, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Esse cara aqui mais o x é igual a quanto? É igual a 2π. Beleza. Agora, o que a gente precisa fazer? Eu preciso isolar o x
E depois que a gente isolar o x, eu quero que ele seja o quê? O que ele falou? Qual é o menor valor, né? Qual melhor dizendo, né? Quais são os valores de n para que ele seja menor que 1 sobre 512. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o x e vou fazer com que ele seja menor que 1 sobre 512 da minha circunferência. Então, é isso que é o roteiro do nosso exercício. Aqui, então, o que a gente pode fazer? Para isolar o x, basta fazer, então, x é igual a 2π. Aqui, ó, 2 vezes π vai dar 2π também, menos, né, porque vai para o outro lado, menos 2π, que multiplica 1 menos 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Então, esse é o nosso valor de x. E esse valor de x, ele diz que tem que ser menor que 1 sobre 512 de quem? Do comprimento da minha circunferência, que já vale quanto? 2π. Então, no fim das contas, o nosso exercício resume-se a resolver esta inequação. Agora, é a parte teoricamente mais simples do exercício. Porque, por exemplo, todo mundo tem um 2π. Posso cancelar esse 2π. O que vai sobrar? 1 menos. Aqui sobra 1, então só vai sobrar esse que está dentro do parênteses. Vai ficar 1 menos 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Fechou o parênteses. Menor que quem? 1 sobre 512. 1 sobre 512. 512, pessoal, é 2 elevado a 9. Então, aí, como é que vai ficar aqui para a gente? Se eu fizer aqui a distributiva do sinal negativo, então vai ficar 1 menos 1 mais 1 sobre 2 elevado a n menos 1, menor que 1 sobre 2 elevado a 9. Esse daqui cancela, então você vai ter que 1 sobre 2 elevado a n menos 1, eu quero que isso seja menor que 1 sobre 2 elevado a nona. Se eu inverter os meus numerador com denominador, eu preciso inverter o sinal da desigualdade. Então, o que vai acontecer? 2 elevado a n menos 1 tem que ser maior que 2 elevado a 9. Como aqui é uma função exponencial crescente, então esse expoente, que é n menos 1, tem que ser maior que quem? Tem que ser maior que 9, então eu preciso ter n maior que 9 mais 1, n maior que 10. Então, essa é a resposta do meu exercício. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.